Sabe aquela dúvida que surge na hora de escolher os acabamentos para o seu banheiro ou lavabo? De qual torneira é mais indicada para cuba, que válvula usar e qual sifão compatível? Então, hoje eu estou aqui para te ajudar e trazer essas respostas. Meu nome é Caroline, sou arquiteta, trabalho na Bela Metais e vou te dar dicas de como combinar todos esses itens e quais as melhores escolhas que você pode fazer para não ter dor de cabeça. Antes de começarmos, é importante lembrar que para escolher esses detalhes, primeiro você deve definir alguns pontos com o seu arquiteto ou com o profissional responsável durante a elaboração do projeto. Como, por exemplo, se ter água quente ou apenas água fria, se a torneira será instalada na parede ou na bancada, qual a pressão de água da rede, para depois poder decidir quais as melhores opções de torneiras, cubas e complementos. As opções no mercado são muitas e as variações de cor, design e função chamam a atenção, mas é importante que, além de bonita, a sua escolha supra as necessidades do local e dos usuários, como também tem um bom desempenho. Para identificarmos qual é o modelo ideal, precisamos conhecer todos os tipos de torneiras e as suas variações. Elas podem ser divididas em torneira com ou sem misturador. Os modelos sem misturador recebem apenas água fria e possuem apenas um comando para acionamento de água. São os modelos mais convencionais. Já os modelos com misturador podem ser utilizados com água quente e fria. Elas têm duas entradas de água e possuem um dispositivo que regula o fluxo de água das duas temperaturas. No caso das torneiras com misturador, elas ainda podem ser monocomando, com apenas um registro para a regulagem da temperatura de água, ou duplo comando, com um registro para água fria e outro para água quente. Nesse caso, são necessários 2 a 3 furos na bancada, cuba ou parede para sua instalação. É importante lembrar que elas precisam estar conectadas a um sistema de aquecimento, pois não aquecem a água e são apenas um meio para a passagem dela, diferente das torneiras elétricas que já possuem um sistema de aquecimento interno. Mas nada impede que você tenha uma torneira monocomando e use apenas com água fria. Para isso, basta uma pequena adaptação que explicamos no vídeo como adaptar torneira monocomando apenas com água fria. Deixei o link na descrição. Para não deixar esse vídeo muito longo, vou fazer um outro explicando todos os detalhes dos modelos de cubas de apoio, sobrepor e de semi-encaixe. E assim que estiver pronto, vou deixar o link aqui na descrição. Neste vídeo aqui, vou explicar qual torneira escolher para cada tipo de cuba, pois a altura da torneira pode variar conforme a cuba escolhida. Como, por exemplo, as torneiras de bancada podem ser de bica alta ou bica baixa. As peças de bica alta normalmente são indicadas para as cubas de apoio, pois são mais altas e a torneira precisa ultrapassar a altura da cuba. Então, na hora de escolher, sempre preste atenção na altura da base até a bica da torneira, se ela é maior que a cuba. Já as peças de bica baixa geralmente são indicadas para as cubas de apoio que tenham mesa para a torneira, esculpidas, de embutir ou sobrepor. Isso porque a torneira já fica a um nível mais alto e a distância para lavar as mãos já é confortável. Se você utilizar um modelo de bica alta nesses casos, a distância da bica da torneira até o fundo da cuba vai ser muito grande e pode acontecer de respingar água para os lados durante a utilização. Já os modelos de torneira para a parede devem ficar a uma distância de mais ou menos 10 centímetros acima do limite da cuba, que é o espaço suficiente para ficar confortável para o uso, e não é tão alto a ponto de respingar água para fora da cuba. É importante verificar se o ponto para instalação já está pronto. Caso ainda não, defina qual será a forma de instalação, se de bancada ou de parede, antes de construir para evitar alterações durante a obra. Além de todas essas variações que já citamos, você deve se atentar também à pressão mínima indicada para cada modelo de torneira. Você sabia que a força e a quantidade de água que sai da torneira depende da pressão da sua rede hidráulica e da especificação de cada modelo? Se você ainda não sabe como isso funciona, eu vou te explicar agora. Para que as torneiras tenham um bom funcionamento, você deve verificar qual a pressão mínima indicada para o modelo e qual a pressão da rede hidráulica onde ela será instalada. Essa pressão é medida por MCA, que significa metros de coluna d'água, e nada mais é do que a distância vertical entre a saída da caixa d'água até o ponto de instalação hidráulico. Então, se a especificação técnica da torneira indica no mínimo 10 MCA, significa que para que ela tenha um bom desempenho, o indicado é no mínimo 10 metros de coluna de água.
Por conta dessa diferença na especificação da torneira, pode acontecer de trocarmos uma torneira por outro modelo e ela apresentar desempenhos diferentes, mesmo sendo instaladas no mesmo local. Se a sua rede apresenta baixa pressão ou não é o suficiente para a sua torneira, você pode fazer a instalação de um pressurizador na rede hidráulica, que vai pressurizar todos os pontos de água da sua casa, ou então um pressurizador específico só para a sua torneira. Indicamos consultar um técnico para definir qual a melhor solução para cada rede. Agora que você já sabe sobre as torneiras e cubas, vamos falar sobre as válvulas. No mercado, as válvulas podem ser com ou sem ladrão e variam em função do diâmetro, material, cor e comprimento. Muitas pessoas pensam que a compatibilidade da válvula se dá a partir da marca, mas não é verdade. Os modelos com ladrão possuem uma abertura na rosca da válvula que encaixa com a saída do ladrão da cuba. É importante que, se a sua cuba seja com ladrão, você opte por uma válvula com ladrão, para evitar vazamentos. Além disso, algumas outras características são importantes para saber se você fará a escolha certa, como por exemplo o diâmetro. Temos válvulas com roscas de 7/8 de polegadas, que é equivalente a 3 centímetros de diâmetro, e válvulas com rosca de 1 1/4 de polegadas, equivalente a 4 centímetros de diâmetro. É essencial que o diâmetro da válvula seja inferior ao da furação de escoamento da cuba, que pode ser verificado no desenho técnico do produto. Já o comprimento da válvula é um ponto de atenção, especialmente se você for instalar uma cuba de apoio e a sua bancada tem uma espessura acima do padrão, dificultando a instalação da válvula. Depois de definir a cuba, torneira e válvula, chegou a vez do sifão. Eles podem ser flexíveis ou rígidos e você encontra em diversas cores. Os sifões flexíveis normalmente são de encaixe universal, podendo ser instalados em qualquer modelo de válvula e cuba, pois acompanham adaptadores. No mercado, você encontra basicamente o branco e o cromado. Eles não possuem copo e, por isso, em sua instalação, devem formar um S no sifão para evitar o retorno do mau cheiro. Explicamos o passo a passo para a instalação neste vídeo. Deixei o link na descrição. São ideais para instalações onde a saída da válvula e a entrada do sifão não estão alinhados, mas também para instalações onde ele ficará escondido dentro do móvel. Já os sifões metálicos possuem copo que substitui aquele S feito nos flexíveis e evita o retorno de mau cheiro. São esteticamente mais bonitos que os flexíveis, porém são um pouco mais restritos e a compatibilidade é dada pelo diâmetro da rosca superior. Restritos, pois sua instalação deve estar perfeitamente alinhada. A cuba e a entrada do sifão na parede devem estar alinhadas entre si, pois a regulagem desses sifões ocorre apenas na altura e comprimento, e não em seu ângulo. A compatibilidade pelo diâmetro da rosca segue os tamanhos das válvulas, podendo ser de 7/8 de polegadas ou de 1 1/4 de polegadas. Aqui na Bela nós temos o modelo Line com compatibilidade nas válvulas de 1 1/4 de polegadas. Espero que eu tenha esclarecido sua dúvida, mas caso ainda tenha ficado com alguma, deixe aqui nos comentários que eu responderei o mais breve possível. Até a próxima!